Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje ainda falaremos sobre proporcionalidade. Na aula de hoje faremos alguns exercícios que envolvem proporcionalidade para que vocês façam depois os exercícios lá do livro, da página 296, os exercícios do 1 ao 6. Então, bora lá? Então, começando aqui, gente, vamos dar início com esse problema. Observe as sequências de cada item e classifique-as como diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. Observem aí as sequências que nós temos. Essa primeira, então nós temos aqui os números 5, 10, 20, 40 e a outra sequência 7, 14, 28 e 56. Então, a primeira coisa que a gente consegue perceber é que, se existir proporção, essa proporção será direta ou inversa? O que vocês acham? Nessa sequência, olhem lá, os números estão sempre aumentando e na segunda sequência também estão aumentando. Se existir proporção, vai ser direta. Então, o que a gente faz para identificar se existe proporção? Nós podemos perceber o que acontece de um número para o outro nessa primeira sequência. Então, do primeiro número para o segundo, o que aconteceu? De 5 para 10, foi multiplicado por quanto? Foi multiplicado por 2, dobrou. E na outra sequência, de 7 para 14, também dobrou. Também foi multiplicado por 2. De 10 para 20, a mesma coisa, dobrou. De 14 para 28, também dobrou. De 20 para 40, de novo, feito vezes 2. E de 28 para 56 também. Então, de fato, aqui existe proporção, os números estão aumentando o mesmo tanto, né? Está sendo sempre multiplicado ali por 2. E a proporção vai ser direta, como eu já tinha dito anteriormente. Então, é diretamente proporcional, ok? Essas grandezas aqui são diretamente proporcionais, essas sequências, perdão. Agora, de baixo, vamos identificar aqui, primeiro de tudo, se existir proporção, aqui vai ser diretamente ou inversamente, hein? Na primeira sequência, os números sempre estão diminuindo e na segunda sequência também há uma diminuição. Diminuição faz sentido, hein? Então, está sempre diminuindo, né? Se existe proporção, vai ser diretamente também, porque nas duas sequências está diminuindo os números. Mas o que a gente tem que fazer? Vamos identificar se existe, de fato, essa proporção. Então, de 30 para 10, o que aconteceu? Dividiu por 3. De 15 para 8, será que foi dividido por 3? 15 dividido por 3 é 5, não 8. Então, nessa primeira tentativa aqui de verificação, a gente já percebe que não existe esse mesmo valor sendo dividido, né? Do primeiro número para o segundo. Então, a gente já consegue eliminar a possibilidade de proporção. Então, essas sequências aí, elas não são proporcionais, ok? Não existe proporção. E essa última aqui? Se existir proporção, vai ser direta ou inversa? A gente percebe que aqui tem aumentado e nessa outra sequência tem diminuído. Então, se existir, vai ser inversa. Então, vamos identificar aqui. De 2 para 4, foi feito o dobro. De 28 para 14, foi dividido por 2, foi feito a metade. Então, está no caminho. De 4 para 8, foi feito vezes 2. De 14 para 7, dividiu-se por 2. Então, quando isso acontece, as grandezas envolvidas, né, são inversamente proporcionais. Então, essas duas sequências aqui são inversamente proporcionais. Certo, galera? Alguma dúvida até aqui? Anotem e podem tirar depois com a prof essa dúvida que tenha ficado, ok? Então, vamos para o próximo exemplo. Observe o quadro que relaciona a velocidade média de um carro e o tempo de duração em uma viagem. Então, se a velocidade média é de 50 km por hora, leva-se 4 horas para fazer essa viagem. Agora, se a velocidade média aumenta para 100 km por hora, o que acontece com o tempo de viagem? Reduz-se pela metade, vem para 2 horas. E se a velocidade média aumenta para 150 km por hora, o que acontece com o tempo de viagem? Fica em cerca de 1,3 horas. Então, a gente consegue perceber o seguinte, que ao dobrar a velocidade média, divide-se por 2 o tempo de duração da viagem.
Ao triplicar a velocidade média, divide-se por 3 o tempo de duração dessa viagem. Então, esse exemplo aqui, que envolve velocidade média e tempo, né, de duração aí de uma viagem, nós já falamos um pouco sobre isso, a proporcionalidade que existe aí, ela é inversa, né? Então, as grandezas são inversamente proporcionais. À medida que a velocidade aumenta, o tempo de viagem diminui-se proporcionalmente. Então, se a velocidade média duplica, o tempo divide-se por 2, né? Vem pela metade, e assim sucessivamente. Se a velocidade quadruplica, então vai se dividir por 4, né? Se eu multiplico por 4 a velocidade, o tempo vai se dividir por 4, ok? Então, aí nós temos um exemplo de grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Vamos para mais um exemplo. Complete o quadro com os números adequados. Então, olhem aí, nós temos uma sequência de números aqui em cima, que está faltando o último, e aqui embaixo também está faltando o terceiro. Então, vamos pensar nesse primeiro aqui, nesse aqui de baixo. O que a gente consegue notar? Que essa sequência de números aqui em cima, olha, de 50 vai para 100, de 100 vai para 200, né? E aqui embaixo, de 120 vai para 60. Então, aqui está aumentando na primeira e na segunda está diminuindo. Então, a gente percebe aí que há uma proporcionalidade inversa. De 50 para 100, dobrou. De 120 para 60, obviamente, dividiu-se por 2. Então, o que a gente percebe? Que de 100 para 200, houve um dobro. 100 vezes 2 é 200. Então, a gente tem que dividir esse 60 por 2 para obter esse número que está faltando. Então, qual é a metade de 60? 30, né? Então, esse número aqui que está faltando é o 30. E agora, o que a gente consegue perceber? Que o último número aqui da segunda sequência é 10. Então, de 30 para 10, a gente percebe que houve uma divisão aí por 3, né? Todo mundo percebe isso. 30 dividido por 3 é 10. Então, se aqui eu divido, na outra sequência a gente tem que multiplicar, porque está aumentando. Então, aqui nós vamos fazer 200 vezes 3, que é 600. E assim completamos os valores que estavam faltando. 600 e aqui embaixo o 30, ok? Então, percebemos que tipo de proporção que havia para poder identificar os números aí que estavam faltando, beleza? E vamos para o último exemplo aqui para finalizarmos a nossa aula de hoje, que é relembrando a divisão em partes diretamente proporcionais, tá certo? Então, eu tenho que dividir esse número, 1.400, em partes diretamente proporcionais a 13 e 4. Então, como eu acredito que já esteja bem claro aí para vocês, o primeiro passo é fazer o que mesmo? Somar essas partes, né? 3 mais 4 resultando em 7. E depois, o que a gente faz mesmo? Pega o 1.400 e divide por 7, chegando em 200, sem segredo algum, né? 14 dividido por 7 é 2, então 1.400 dividido por 7, 200. Acabou aqui? Não, agora nós temos que ver as partes correspondentes a 13 e 4. Então, nós fazemos 200 vezes 3, que é 600, e 200 vezes 4, que é 800. Então, quando eu divido 1.400 em partes diretamente proporcionais a 13 e 4, eu obtenho como resposta 600 e 800. Então, essa é a resposta aí dessa divisão, ok? Então, galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre proporcionalidade, revisando aí alguns exemplos, alguns exercícios. Eu quero muito, preciso muito que vocês façam os exercícios propostos para treinar um pouquinho mais aí sobre esse assunto. Qualquer dúvida que fique durante a resolução ou que tenha ficado aqui durante a explicação da prof, mande mensagem, pergunte, tirem as suas dúvidas. Combinado? Um beijo para vocês e até a próxima aula.